1 Timóteo, capítulo 3, vamos ver do versículo 1 ao 16. Vamos fazer uma leitura responsiva? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Sejam maridos de uma só mulher, e governem bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amado Deus, o texto é muito rico, mas eu sou muito limitado diante de um texto tão profundo. Porém, é a tua palavra, e não só ela é profunda e parece que estamos tateando, mas ela se revela e o teu Espírito Santo aplica ao nosso coração. Então, ser servido da nossa adoração e fale conosco nessa noite. Rogamos ao Senhor a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a estudar esse texto, e o texto é longo, é um capítulo, aqui daria para dividir pelo menos em 3 vezes, mas é assim que Deus colocou no nosso coração compartilhar hoje. Quero informar que dia 7, eu vou estar em Novo Airão pregando. Estou avisando porque se algum irmão quiser aproveitar fazer um passeio, é uma cidade muito bonita para passear e é feriado. Então, qualquer coisa, eu falei com o irmão, ele disse, eu quero ir. Tem mais um outro ali que também falou, que está nos visitando hoje. Então, se alguém quiser, me procure depois, que a gente vai em caravana, vai ser muito jóia. Bem, voltando ao texto. Como o texto é muito profundo, e normalmente nós usamos para falar sobre os oficiais, sobre a igreja, nós vamos começar do final da leitura do capítulo hoje. Vamos fazer um pouco diferente, porque o que vem no início é por causa do que vem depois. Perceba como termina. Ele termina em um hino, em uma pública profissão de fé. O que ele está nos dizendo é também muito profundo e precisamos ler devagar. E eu vou procurar ser o mais simples possível,
Mas observe que aparentemente, no último versículo, capítulo 16, aparece aparentemente uma controvérsia. Olha só. Evidentemente, grande mistério. Se é grande mistério, não deveria ser evidente. Evidente é o que está claro. Mistério é o que é misterioso. Mas o que ele está nos dizendo é que, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Para nós, isto já nos leva a uma reflexão, ficar pensando a evidência do grande mistério. E ele vai falar duas vezes mistério, o mistério da fé e o mistério da piedade. A piedade é para tudo proveitosa, o versículo físico para pouco, porque é só para o físico. Mas a piedade é para a vida. Mas no texto que nós estamos vendo, não está falando da piedade, da prática religiosa de cada um. Porque a palavra piedade tem a ver com reverência, verdadeira adoração e temor a Deus, que é um dos assuntos que mais temos falado nestes últimos dias. E quando nós colocamos no programa de pregação da igreja esse texto, nós não sabíamos que estaríamos às portas de uma eleição de presbíteros e diáconos. Então não foi projetado para hoje, isso já foi colocado na programação de exposição do mês. Aliás, do ano, até dezembro. Mas para aqueles irmãos, principalmente para Timóteo, que provavelmente estava em Éfeso, havia as religiões dos mistérios, as religiões misteriosas. Como a maioria das religiões tem algum mistério, tem algum segredo para fazer parte, para desenvolver, para crescer naquela religião. Naquela época em Éfeso, tinha os mistérios dos templos de Baco, de Artemis, os Neócros. Em Artemis, a grande Diana dos Efésios, algumas mulheres prostitutas, elas respiravam de vulcão uma composição em gás, e elas ficavam um pouco passadas e falavam palavras estranhas que eram traduzidas como revelações. Fora isso, havia todos os mistérios das religiões, desde a judaica às pagãs. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, que andou com ele, que acompanhou, que o conhecia bem, ele começa neste versículo dizendo: evidentemente, está muito claro, está muito certo, está aparente, está posto que há um grande mistério. Ora, mas como pode ser evidente se é mistério? Porque até hoje é assim. Para nós é tão evidente, é tão claro. É tão claro que às vezes dá vontade de falar para alguém que se esforça para não crer nas Escrituras. A gente diz, mas como que alguém pode pensar isto? Que absurdo! Não é verdade? Para nós é tão claro, tão simples. O Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, para o louvor da sua glória, Ele reina, é soberano, e Ele, manifestando a sua graça e o seu amor, enviou o seu Filho Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e nós aguardamos a ressurreição daquele dia. Está muito claro isso para a gente, é evidente, mas é um mistério. Alguns jamais entenderão, porque aprove a Deus esconder essas coisas aos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Então nós temos um grupo que para este grupo é evidente, é tão claro, e para um grupo que é tão obscuro. Então, já que é para falar
desta revelação e desse mistério é o mistério chamado mistério da piedade, da reverência, da adoração ao Senhor. E nesse mistério que a nós foi compartilhado, que é tão evidente, nos leva à piedade, a uma verdadeira religião, a uma fidelidade a Deus. Então, qual é o segredo daquilo que é evidente para os filhos de Deus? A evidência da piedade, da verdadeira religião aqui tem uma frase completa como profissão de fé, que alguns dizem que era um cântico. Aquele que foi manifesto na carne. Deus se fez carne. Isto é humilhante. A humilhação de Jesus não foi só na cruz. O Deus eterno nascer como ser humano é humilhante. O Criador no ventre de uma humana é humilhante. Ele se fez carne, ele se humilhou à morte e morte de cruz. Conforme diz Hebreus capítulo 2, nós lemos agora há pouco o 3, citando Salmos 8, o homem foi feito menor do que os anjos. Porque anjo não é feito de pó, porque anjo tem mais poder, não morre. Anjo está numa categorização superior aos humanos. E Jesus, que é superior aos anjos, se fez menor do que os anjos, igual a nós. E nesta humilhação, ele veio em carne, o que os demônios, o anticristo e o falso profeta jamais vai concordar. Jesus se fez gente. Tem gente querendo se fazer Deus, mas Deus se fez carne. Foi justificado no Espírito. Se nós formos pensar na obra do Espírito, desde antes, o Espírito tomava alguma pessoa em algum momento, e esta pessoa, tomada pelo Espírito, fazia algo extraordinário. Mas agora, este mistério nos diz que o resumo do que aconteceu é que ele foi justificado no Espírito, pela palavra do Espírito, que o Espírito Santo, entendido de toda a natureza divina de Cristo, que o revela e que nos mostra e aplica a salvação do Deus encarnado, que pelo Espírito é que a mulher ficou grávida, não por homem, mas por obra de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai conceber. Pelo Espírito Santo é que João pregou. Pelo Espírito Santo é que no batismo desceu o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que quando Jesus sobe, ele manifesta. Pelo Espírito Santo, Romanos 8:11, Jesus foi ressuscitado. Então ele se fez carne, foi justificado, é justo, é santo e puro pelo Espírito, contemplado pelos anjos. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos o adorem. Os anjos contemplam Jesus. Os anjos olham para Jesus com admiração. Jesus é o único com corpo como homem nos céus. É o único. Os anjos são seres espirituais. Jesus se fez carne. Os anjos ficam admirados com Jesus. Eles olham para Jesus. Eles contemplam Jesus.
Eles adoram Jesus. Jesus, que se fez menor que os anjos, ele é Deus. E os anjos o adorem. Anjo não adora humanos, mas Jesus se fez carne, anjo adora Deus. E isto é admirável. E nós contemplamos Jesus também. Nós olhamos para Jesus. Nós adoramos Jesus. Jesus é Deus. Pregado entre os gentios. Nós falamos, o projeto desta igreja é uma igreja presbiteriana missionária. Nós não estamos com o projeto de plantar uma igreja na Ponta Negra. O nosso projeto é plantar muitas igrejas no Amazonas. Igrejas missionárias que plantem outras igrejas missionárias. A missão de pregar o evangelho é dado à igreja por causa de Jesus, porque Jesus, a mensagem da cruz, não pode ser ignorada. Esses dias eu estava falando sobre isso. Você nunca chegará num consultório que o médico vai lhe dizer: eu garanto que você vai viver mais 100 anos. A Bíblia diz que se você tiver Jesus, mesmo que morra, viverá. Nenhum cientista pode dizer para você: olha, o mundo vindouro, nos próximos séculos, será melhor do que o mundo antigo. Nós cremos que o mundo vindouro será glorioso, porque haverá novo céu e nova terra. Nenhuma pessoa da área da psicologia, psiquiatria ou psicanálise pode ter em uma sessão ou uma terapia dizer: olha, os teus problemas vão acabar. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esta é a pregação do evangelho para os pecadores. Jesus ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus e o evangelho é pregado no mundo todo. Mateus 24. O evangelho será pregado, então virá o fim. 2 imperativos. O fim virá. Haverá um dia que vai ter um fim. E o evangelho vai ser pregado. Não é porque as portas estão abertas. Pelo contrário, estão fechando. Em alguns lugares estão fechadíssimas. Mas o evangelho continua sendo pregado. Porque é poder de Deus. Crido no mundo. Nós cremos em Jesus, nós estamos no mundo. O mundo sabe que Jesus está vivo. E isto para nós é maravilhoso. Mas para aqueles que não amam o Senhor Jesus, é ameaçador. Você acha que a igreja está passando por ameaças? A igreja é uma ameaça para a sociedade corrupta. Então, no mundo está sendo proclamado a verdade de Deus e Jesus foi recebido na glória. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isto que, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande. Por que é grande? Porque esse é o segredo que Deus revelou. É grande porque Deus é grande. É um mistério glorioso. O mistério de que Ele se fez carne, que Ele nos é justificado pelo Espírito, que Ele é contemplado pelos anjos, que Ele é pregado no mundo, nos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até tem uma música, né? Tem um louvor sobre isso. Talvez um dos versículos que nós precisássemos ou precisaríamos estudar com mais profundidade em algum momento. Agora vamos ver o versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Se espera que na igreja tenha verdade, que pregue a verdade e que fale a verdade, e que os crentes sejam verdadeiros. Porque as grandes frustrações que nós cristãos enfrentamos não é fora da igreja. Porque fora da igreja você já espera. Não é surpresa. É quando nós dentro da igreja somos solapados com uma situação adversa que a gente fica espantado. Meu Deus, mas não podia acontecer isso na igreja? Baluarte da verdade.
pilar da verdade na igreja não é a própria igreja, é o mistério da piedade. É Cristo Jesus. É que o mistério da piedade se revela na igreja, pela igreja, e na igreja nós vivemos a verdade da piedade. Então, sem piedade, não tem vida. A verdadeira religião não é reunirmos uma vez por semana, cantarmos alguns louvores e ter uma pregação e uma oração. A verdadeira piedade é viver Cristo no nosso coração, na verdade, do dia a dia e o dia todo, em um estilo de vida diferente, porque religião não é programa, religião não é movimento, religião não salva, religião verdadeira é um estilo de vida de sermos mais parecidos com Jesus. É isso que nós somos chamados. Então, na igreja se espera que ela contemple a verdade, que ela seja a sala da verdade, que ela seja o encontro da verdade, que ela seja o salão da verdade, que ela seja o espaço da verdade, porque a verdade se prega na igreja, e não só pregar, tem que vivê-la, porque pregar é fácil, mas tem que viver. Então nós temos, o ponto mais importante desse texto, é que Jesus é a revelação do mistério da piedade. Nós sabemos que esta revelação acontece na igreja. Por isto, olha o que diz o versículo 15 e 16. Escrevo-te estas coisas. E aí a gente para e pergunta quais? É o que vem antes. Qual o objetivo do apóstolo Paulo? Ele pretendia viajar em breve. Mas se ele demorasse, que fique ciente como deve proceder na igreja. Coluna, na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, que é Cristo. Como que nós devemos viver na igreja? Como deve ser administrado a igreja? Como que nós devemos nos organizarmos em igreja? Aí vai começar o versículo 1 agora. Fiel é a palavra. Se alguém deseja, aspira o episcopado, se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser revestido de autoridade para ser supervisor da igreja, ou seja, se alguém deseja ser um oficial, porque a igreja é coluna da verdade, deve proceder assim. Se alguém quer ser líder na igreja, é necessário, bispo é sinônimo de presbítero, que seja irrepreensível, que ninguém chame a atenção. E aí eu vou ser mais rápido. Esposo de uma só mulher, porque tinha poligamia, e muitas vezes mais do que duas. Agora, então, o líder na igreja cristã deve ser o modelo e o exemplo para todos. É que nós possamos viver o evangelho, marido de uma só mulher, com toda, olha aí na sua versão, no capítulo 2, para que viva esta vida no capítulo 3, versículo 2, que seja marido de uma só mulher, que seja temperante. O que é temperante? Eu vou procurar ser bem simples. Temperante significa ser moderado, sóbrio, controlado, que não perca o controle, alguém que não perde o controle na ideia de não ficar bêbado. Porque o que acontece, qual é a diferença entre alguém embriagado e alguém são? É porque o embriagado perde o filtro. Ele diz lá do íntimo o que ele acha as coisas mais absurdas. Então a pessoa, um líder tem que ser sóbrio, um líder tem que ser um exemplo, um líder tem que ser irrepreensível, um líder tem que ser temperante, ou seja, ele tem que ter controle, sóbrio, controlado. Talvez seja um pouco difícil, então é mais ou menos assim, sabe aquela salada temperada no ponto? Aquele peixe que não fica nem salgado, nem insosso. Um líder tem que ser equilibrado, nem muito e nem pouco.
O líder tem que ser exemplo, modelo, ele tem que ser modesto, conveniente, ele tem que ser bem organizado, hospitaleiro, pronto para ensinar, que não seja beberrão, mas, porém, que ele seja cordato, que ele seja suave, que ele seja íntegro, que ele seja gentil, que ele governe bem a sua casa, que ele não seja avarento, porque se ele não é uma bênção na casa, não será uma bênção na igreja. Que ele governe bem a sua casa, que ele crie os filhos sob disciplina, que tenha na casa dele respeito, que ele seja um líder primeiro em casa, porque quem não é líder em casa, não adianta querer ser líder na igreja. Se você não é bênção na sua família, não vai ser bênção em igreja nenhuma. Vocês lembram que o apóstolo Paulo está falando isso? Como proceder na igreja? Porque a igreja é o baluarte da verdade, por causa do mistério da piedade. A ideia é de temor e reverência, não no culto, na hora do culto só. É amanhã, quando você acordar, e for escovar os dentes, e pentear o cabelo, e lembrar que já está atrasado, e manter o controle. E quando estiver no trânsito e alguém buzinando atrás, e você manter o controle. E quando chegar o boleto para pagar, e não tem o dinheiro todo, e você manter o controle emocional. E quando você chegar cansado em casa e a esposa estressada pelo dia desabafa e fala um bocado de coisa, e você tem controle e dá um abraço e diz: minha filha, eu amo você. Quando os seus filhos começam a fazer coisas que você não gosta, e você chama e diz: filho, isso não é o correto, mas eu amo você, vamos orar junto. É ser um líder em casa. Por quê? Porque a igreja é o baluarte da verdade. Educação começa em casa, culto começa em casa, vida piedosa em casa. Eu vou contar um mau exemplo, mas vocês não sabem quem é, então não serei antiético. Há alguns anos atrás, eu fui visitar uma família, sem avisar. Aí quando eu encostei o carro, que eu bati palma, eles estavam numa briga infernal. E alguém puxou a cortina, olhou e disse: é o pastor! Aí foi aquele silêncio, para. Aí colocaram uma música. Aí me abraçaram. Mas você via no rosto a frustração. Eu fiquei com dó. Depois deveria ter avisado. Era melhor. Cristão, a piedade de Cristo nos chama a viver a piedade de Cristo. Ele que se humilhou nos chama a humilhação. Ele que foi conduzido pelo Espírito nos chama a esta condução. Nós temos que olhar para Ele, viver como Ele, andar como Ele, porque o que faz um líder não é o título. O que faz o líder não é o nome, não é o aplauso, não é o reconhecimento, não é a reputação, é o caráter. Nós precisamos de homens de Deus na igreja, porque a igreja é coluna da baluarte da verdade. Nós precisamos de mulheres que sejam mestras do bem. Nós precisamos de jovem que enfrenta a Satanás e humildes a Cristo Jesus, porque não adianta ser mais um lugar, não adianta ter mais um lugar para a gente cantar, se a gente não mudar de dentro para fora, não conseguiremos mudança nenhuma de fora para dentro. Então, para ser um líder na igreja, precisa ser modelo em casa, precisa ser modelo na palavra, precisa ser temperante, a palavra boa, tem que ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, educado, amigável, inimigo de contenda. Se é para ser inimigo, tem que ser inimigo de... Nunca faz contenda, não entra em contenda, não perde tempo com discussões, porque aparece toda hora.
dentro da igreja. Você já se sentiu injustiçado na igreja? Se você não se sentiu, se prepare. Vai ser. Frustrado. Dentro da igreja. Mas se você estiver bem com Deus, eu ouço algumas coisas às vezes, que eu rio. Mas é muita criatividade. É muita criatividade. Mas se você não deve, dorme tranquilo, em paz. Mas se o irmão se sente ofendido, você vai lá. Na igreja não é lugar para ter razão. Você não precisa ter razão. Jesus não falou de razão. Ele não subiu na cruz e disse: que injustiça estão fazendo comigo, coitado de mim. Ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, coitado deles. Não sabe o que fazem. Bem-aventurado quando fores injuriado e disserem todo mal contra você. Alegre-se, jubile, se alegre. Isso é ser cristão. Ser cristão é viver o reino. Ser líder não é posição, não é status. Ser líder é ser servo. É ser o primeiro a se importar, a ir atrás, a contribuir, a ajudar, a limpar, a fazer, a carregar. Nós falamos isso muitas vezes, porque o grupo de louvor no final chegava aqui, tinha que levar todos os instrumentos sozinhos. Graças a Deus que agora os irmãos ajudam. O que é um levita na Bíblia? Tem tanta gente querendo ser levita, né? Levita era o que levava as coisas nas costas. Nem todos eram cantores, tinha alguns que cantavam, mas cantava levando o peso. Graças a Deus. Então nós precisamos aprender que cristianismo é dar um passo para a cruz. É despir de si mesmo. É anular você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Negue-se a si mesmo. Então na igreja não tem chefe. Eu disse e repito, eu não tenho igreja. Não diga que é a igreja do pastor Alcedi, porque não é, é de Jesus. Eu sou servo. Ninguém é dono de igreja. Ninguém é chefe de igreja. Ninguém tem mão furada. A igreja é de Jesus e nós somos servos uns dos outros. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: convocando-nos para a vocação que nos está proposta, suportando uns aos... O que é suportar? É aquele que serve de suporte. Aqui bota o outro nas costas. Nós não podemos ser o exército que deixa o soldado para trás. Nós somos o exército que leva o outro nas costas. E às vezes o outro é um chato. E às vezes tem dois, vai um em cada ombro. Porque eu lembro uma vez um colega telefonou para falar de um outro. E ele disse: olha, Alcedi, eu queria falar com você sobre aquele irmão. Eu acho ele muito complicado, viu? Você não acha? Eu falei: acho. Ah, você acha também? Eu falei: acho. Então, rapaz, eu também acho. Eu queria falar isso com alguém. Por que você acha que ele é complicado? Eu falei: porque eu acho que o senhor também é. Que eu também sou. Que nós somos. Nós não somos complicados. Nós precisamos suportar um ao outro para que alguém tenha misericórdia e suporte da gente. Porque tem hora que a gente passa do limite. Nós temos que viver um cristianismo que é baseado na piedade. Aqui não é uma empresa. Aqui não é um exército militar. Aqui não é um partido político. Aqui é a igreja baluarte da verdade. Piedade de Cristo Jesus. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Se alguém te bater de um lado, dê o outro. Tiago diz que nós devemos confessar os pecados uns aos... Nunca vi, vi já uma vez. Uma igreja que começou cada um confessar pecados. Mas em muitos lugares as pessoas contam vantagens. Nós precisamos de um avivamento em que a liderança da igreja seja assim. Se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, que não seja jovem demais, que não seja um recém-batizado, para que não se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. O que é isso? Se nós entendermos
Isaías e Ezequiel como queda de Satanás, e nós entendemos de um modo geral, é de compreensão geral, que Satanás caiu porque ele quis subir e ser acima de Deus. E aí algumas outras discussões à parte. Se nós entendemos que Satanás quis ser maior e por isto tornou ainda menor, a base é que um líder que quer ser maior do que os outros entra na condenação do diabo. Então não é mais um líder de Deus. Aquele que quer ser maior do que os outros é menor do que todos, sem usar qualquer implicação de condenação, dizendo que é usado pelo diabo. É necessário que tenha bom testemunho, para não cair no opróbrio, no laço do diabo, para que não incorra na soberba. Os diáconos, aqueles que servem, diaconós, servem, aqueles que estão dispostos a servir na igreja, sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, que não fale mentira, não inclinado a vinho, que não sejam cobiçosos de sórdida ganância. Eles não estão preocupados em ter riqueza na terra, mas são ricos pela glória de Deus do céu, que mora no coração, e esse é o mistério da fé, com uma consciência limpa, que sejam experimentados, irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E as mulheres dos oficiais, é necessário que elas sejam respeitosas, não maldizentes, não fale mal da vida dos outros, temperantes, controladas, fiéis em tudo. O diácono, marido de uma só mulher, que governa a sua casa, é o mesmo princípio do presbítero, pois quem desempenha bem o diaconato alcançará para si justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós vamos ter eleição de presbíteros e diáconos. Não vote para agradar, nem em mim. Por isso que colocamos ali, teremos eleição para 4 presbíteros, 4 diáconos e um pastor. Se vocês quiserem escolher outro, esta é a hora, e eu saio tranquilo, feliz da vida, porque essa igreja é de Jesus. Não vote porque você acha alguém bonito. Aí eu sei que não vai votar na gente mesmo. Ore a Deus e olhe nas Escrituras, porque essa igreja é de Deus, e precisamos de homens e mulheres de Deus. Não são perfeitos, não procure perfeito, que vocês não vão votar em ninguém. Não somos perfeitos, mas homem que tema a Deus e viva a piedade, mulheres que sejam mestras do bem. Porque se for assim na sua casa, vai ser assim na igreja. A igreja é reflexo da sua casa. Ela não pode ser um momento de encontro, de hipocrisia, de falar que está tudo bem, e lá em casa a maior confusão. Por isso que, dada agora já a compreensão dos últimos versículos, escrevo-te estas coisas, aqui acabei de dizer, esperando em breve, ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que onde está a igreja de Deus, é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, a bandeira da verdade. Qual é a bandeira da verdade? Jesus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não olhe para mim, meus irmãos, não olhe para mim, sou falho, sou humano. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Não olhe na nossa liderança, é falha. Olhe para Jesus, porque eu também estou olhando para Ele, e a cada dia procurando ser mais parecido com Ele, porque isso vai ser a vida toda. Tenha paciência, Ele não terminou a obra continua, mas nós somos irmãos e nós somos igreja de Deus. Quer seja neste lugar, quer seja um lugar muito melhor, como tenho ouvido falar, não vi ainda, quer seja debaixo de uma árvore, quer seja debaixo de uma ponte, que sejamos o baluarte da verdade,
Uma igreja que ame Jesus, que não fica vivendo rancor, nem falando mal da vida dos outros, nem entrando em contenda e confusão. Nós temos coisa mais importante para fazer. Vamos pregar o evangelho da verdade, viver a verdade e cuidar dos necessitados. Mas pastor, falaram mal de mim. Faça uma festa em casa por causa disso. Chame os seus filhos, faça uma oração, compre um bolo e diga: filho, estão falando mal da gente. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que seria assim. Não tenha medo do futuro. O nosso futuro, nós vamos ver Jesus. E quem não tem Jesus estará diante dele para juízo, mas não entrarão no reino celestial. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Nós não estamos preocupados com o número. É verdade que já está ficando pequena aqui, graças a Deus, mas a nossa proposta é uma igreja pequena. Nós não queremos uma multidão. Nós queremos que cada cristão ame o Senhor Jesus de todo o coração e seja apaixonado pelas Escrituras e pregue o evangelho. Fale de Jesus para o perdido, para que ele seja encontrado. Vivamos a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por esta reflexão tão oportuna. Não permita nenhuma hipocrisia, Senhor. Senhor, que o nosso coração seja humilde, quedado aos pés de Jesus, não soberbo, não briguento, sem confusão, amoroso, verdadeiro, simples. Nos ajude a viver a simplicidade da profundidade do amor, nesta manifestação do mistério da piedade. Dê-nos a tua bênção, a tua paz, em Cristo Jesus. Que seja uma semana abençoada, que possamos viver essa simplicidade. 3 palavrinhas só: Deus é amor. Aleluia, Deus. Deus é amor. Possamos viver Deus na nossa vida essa semana. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre.